Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Minhas irmãs, esta Santa Eucaristia que nós estamos celebrando nesta vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo, torna-se um momento importantíssimo para a nossa fé, porque é, na verdade, a celebração dos fundamentos da nossa fé, da nossa origem cristã. Hoje nós contemplamos no mistério de Jesus Cristo São Pedro e São Paulo. São Pedro, aquele que Jesus chama e muda-lhe o nome, de Cefas será chamado Pedro, pedra, sobre a qual eu edificarei a minha igreja. São Paulo, Saulo, antes da conversão, na estrada de Damasco, tem uma profunda e belíssima visão, cai do cavalo e muda completamente de vida, e de perseguidor do cristianismo torna-se um firme anunciador deste mesmo cristianismo. São as colunas da nossa igreja, são as colunas da nossa fé. A missão, o anúncio do Evangelho que hoje nós realizamos nos meios de comunicação, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, não é uma ideia nossa, não é uma novidade da nossa inteligência. O nosso anúncio de hoje é o mesmo de São Pedro e de São Paulo. Nós anunciamos hoje o mesmo Cristo Senhor e vivenciamos na mesma comunidade, na mesma igreja que estes grandes homens também viveram. Isso mostra-nos a unidade da nossa fé e da nossa igreja. Nós não somos uma igreja de ontem, nós não somos uma igreja que nós inventamos, que nós criamos. Não. Hoje nós celebramos homens que viveram mais de 2000 anos.
E celebramos estes homens com a mesma memória de hoje, como se eles ainda vivessem entre nós. E essa experiência nós o fazemos pelo testemunho da fé que eles nos transmitiram, de geração em geração, de ano em anos. Nós recebemos hoje a mesma e única fé que Jesus Cristo comunicou aos seus apóstolos. Esta é uma beleza imensa que nós podemos nos orgulhar e ao mesmo tempo tremer nas bases. Nos orgulhamos porque vivenciamos esta belíssima experiência de São Pedro, de São Paulo, dos outros apóstolos. São Paulo não, mas São Pedro, ele viu Jesus, ouviu Jesus, tocou em Jesus, caminhou com Jesus, viveu a missão com Jesus. E nós agora celebramos esta mesma fé de alguém que não só ouviu falar de Jesus Cristo, mas esteve pessoalmente com Ele. E é por isso que nós então nos orgulhamos. Não, a nossa fé, ela não foi descoberta do nada, não veio do meio do mato, não foi uma inspiração que algum homem teve. A nossa fé nos foi transmitida, ela chegou até nós graças ao Espírito Santo de Deus, por meio de homens escolhidos pessoalmente por Jesus. Esta é uma fé que nos sustenta. Hoje nós celebramos alguém que Jesus escolheu pessoalmente, que Jesus passou lá, naquele mar, naquela praia, e disse: segue-me. E ele com seu irmão deixaram tudo e seguiram Jesus. É a fé que agora nós celebramos, é a mesma que nós também devemos viver no nosso dia a dia. São Paulo celebra uma experiência profunda de encontro, de mudança de vida. A igreja de Pedro e de Paulo, que é a igreja de Jesus Cristo, é essencialmente uma igreja missionária, uma igreja que não tem medo, corajosa, que sai mundo afora para anunciar a alegria do encontro com Jesus Cristo. Mas esse anúncio, mas a vivência desta fé só será possível na base do amor. Escutamos este belíssimo Evangelho segundo São João no tempo da Páscoa. E hoje, por ocasião da festa destes dois grandes santos homens, de novo, Jesus pergunta a São Pedro por 3 vezes: tu me amas? Esta garantia que Jesus quer ter é para recordar a nós que a base da nossa fé e da missão não é a obrigação, muito menos o medo, ou pior ainda, o costume, porque sempre foi assim. Não é por isso que somos cristãos. A base da nossa fé, a base da missão é o amor. Somente um coração que verdadeiramente arde de amor por Jesus Cristo e por sua igreja é capaz de se tornar evangelizador. Quando falta amor, sobram desculpas. E como nós enfrentamos isso em nossas comunidades? Quantas desculpas para não evangelizar? Encontramos também isso no Santo Evangelho. Vem e segue, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Senhor, deixa que eu primeiro vá me despedir dos meus familiares. E Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de me seguir. O amor não tem desculpas. O amor nos impulsiona, como diz o próprio São Paulo. O amor de Cristo nos impulsiona. Este amor nos lança para a missão, nos lança para o anúncio.
falta-nos operários para a messe do Senhor, porque falta-nos corações que amam verdadeiramente a Jesus. Pessoas que amam Jesus da boca para fora e em adesivos de geladeira e vidros de carro sobram aos montes nas nossas igrejas. Mas pessoas que, como São Pedro e São Paulo, sentem verdadeiramente seus corações arderem, porque amam mais a Cristo do que a todos os outros, estes nós devemos pedir constantemente a Deus. E devemos pedir em primeiro lugar que nós mesmos nos tornemos, acima de tudo, estes cristãos de hoje, que amem Jesus, que o amem mais do que aos outros, que o amem mais do que a si mesmo, que o amem mais do que as situações do mundo, mais do que o trabalho, mais do que os bens materiais, mais do que a salvação da própria vida, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de Cristo, este vai ganhá-la, este vai salvá-la. A igreja se torna cada vez mais morta e morna, porque faltam nos corações apaixonados. Nós temos muitas pessoas apegadas em coisinhas, em festinhas de padroeiros, mas que ainda não aprenderam profundamente a amar a Cristo. Não por palavras, mas de todo o coração. A insistência de Jesus para São Pedro, por 3 vezes: Pedro, tu me amas, é um tempo de misericórdia que Jesus dá a São Pedro. É para que São Pedro não dê uma resposta mecânica, da boca para fora, sem pensar, sem calcular os riscos. Mas a repetida pergunta de Jesus é para que São Pedro pense: será que de fato eu amo a Cristo? Será que eu amo de fato esse meu Senhor a ponto de cuidar do rebanho que é dele? E depois de 3 vezes, Jesus então lembra a São Pedro que o amor é exigente, que o amor é desafiador. É interessante e ao mesmo tempo assustador, pessoas que querem seguir Cristo, mas querem ter uma vida calma, uma vida tranquila. Não combina, não dá certo. Aqui neste mundo não tem como seguir Jesus e ter uma vida tranquila, ou uma coisa ou outra. Seguir Jesus neste mundo é abraçar a perseguição. Hoje nos vestimos de vermelho para recordar justamente o martírio, a morte destes homens. São Pedro morreu crucificado para não se igualar a Cristo, porque não se achava digno, pediu que virasse sua cruz de cabeça para baixo. E São Paulo, não podendo ir para a cruz, foi decapitado, perdeu a cabeça no fio da espada. Morreram por uma só questão: por amor a Cristo. Se eles negassem a Cristo, se eles dessem uma desculpinha para o imperador, se eles fingissem um perjúrio diante do imperador, não teriam morrido. Mas foram firmes na fé até a morte. E aqui está a grande pergunta: nós amamos verdadeiramente a Cristo diante da morte, diante das tribulações da nossa vida, diante dos sofrimentos, ou ao contrário, como a gente tem escutado, quantos e quantos irmãos nossos estão dizendo que foi Deus que mandou o coronavírus para nos castigar, foi Deus que mandou o mal. Quantos inocentes morreram de coronavírus? Quantas pessoas que temiam e amavam a Deus morreram por causa dessa doença? Como pode alguém então dizer que foi Deus? Que Deus é este que mata aquele que os ama? Falta amor. Compreende um Deus justiceiro, um Deus vingativo, um Deus que castiga aqueles que não compreendem um Deus que é amor. E não compreendem porque não ama, porque o amor só se compreende amando. Se eu não faço a experiência de um Deus amor, amando a este Deus,
ele vai ser justiceiro, ele vai ser vingativo, ele vai mandar um monte de praga na humanidade para castigar os homens. Mas quantos inocentes, quantos tementes a Deus, quantos verdadeiros crentes morreram nesta pandemia? Os bons pagando pelos maus? Será que Deus faria isso? É preciso então recordar: Deus é amor e nos quer vivendo também no amor. Um amor que é exigente, um amor que não nos dá algumas vezes escolha. Não é para ir para onde queremos. Quando tu eras jovem, ia para onde querias, mas depois outros te exigirá e te levará para onde não queres ir. O amor muitas vezes nos impõe caminhos que não são as nossas escolhas. E isso não é só para nós padres. Não escolhemos as paróquias que moramos. Isso é o amor de Deus que decide. Mas isso também acontece com os leigos, que não precisam sair de suas paróquias, de suas cidades, mas muitas vezes na sua vida profissional, na sua vida de família, na sua vida pessoal, Deus também coloca outros caminhos que vocês não gostariam de trilhar, mas o amor de Deus aponta para que vocês trilhem. Deus aponta, Deus não obriga. É só no amor que eu serei capaz de responder a última palavra do Evangelho. Depois de dizer a São Pedro se São Pedro amava, e depois de apresentar as exigências do amor, as renúncias que o amor se impõe, Jesus conclui o Evangelho de hoje com a belíssima expressão: segue-me. Não seguiremos a Cristo se não for pelo amor, se não for por um convencimento profundo de um coração que tudo é capaz de abrir mão para estar com Ele, mesmo na cruz, mesmo na dor, mesmo na lágrima, mesmo na perseguição, mesmo na morte. Mesmo na morte. Não dá para ser cristão sem amor. E não dá para ter amor se não formos capazes de abraçar o que Ele traz em si: a cruz, a renúncia, o sacrifício. Não existe amor sem renúncia, não existe amor sem sacrifício. Isso é impossível. E é isso que Jesus hoje, olhando para São Pedro e São Paulo, que abraçaram este sacrifício, que abraçaram as renúncias todas para seguir a este Filho de Deus no amor, e que fizeram chegar até nós esta boa nova. Eles hoje são nossos exemplos, nossas testemunhas. Jesus hoje também pergunta a cada um de nós se o amamos. E é claro, não é da boca para fora, mas nós só poderemos responder a Cristo se depois de um profundo exame de consciência tivermos a certeza de que por causa de Cristo nós somos capazes de aceitar o sacrifício, de abraçar a cruz e de renunciar tantas vezes até a nós mesmos para segui-lo onde quer que Ele vá e nos chame a segui-lo passo a passo na missão e na edificação do reino de Deus.